colega médico, colega médica! Esse é o canal Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende como cuidar da pessoa como um todo, ver a saúde além da doença e engajar seus pacientes no autocuidado. Eu sou Priscila Fiorelli e ajudo médicos a aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. O tema desse episódio é uma técnica simples para motivar os seus pacientes. E é isso que falta para o médico motivar os seus pacientes na prática integrativa. Uma das coisas que eu mais ouço de médicos que vêm falar comigo é como eu vou convencer o paciente a se cuidar, como eu vou convencer o paciente a seguir a recomendação, ou como eu vou convencer o paciente de que a gente precisa ver como um todo a saúde e não ficar só tomando medicações. E esse é o ponto inicial que a gente precisa começar aqui para falar. Você não vai convencer ninguém, você não vai motivar ninguém, porque não dá pra gente fazer isso. Motivação é algo muito mais complexo do que simplesmente a pessoa seguir a sua recomendação porque você tá falando para fazer. Na verdade, se você for pensar o que é motivação, motivação é o motivo para você fazer uma ação, é o impulso que faz com que as pessoas vão agir, que vão fazer algo para atingir o seu objetivo, para poder chegar em um certo lugar. E aí que a gente começar a pensar que para você ter uma motivação, você precisa ter uma visão aonde você está indo, por que você está indo lá, por que a pessoa vai querer fazer uma atividade física, uma mudança na alimentação, por que vai querer fazer uma prática integrativa específica, se ela não consegue ver o motivo disso. Eu vejo muitos pacientes que chegam às vezes no consultório e deixam de tomar, por exemplo, alguma medicação, e aí quando eu pergunto por que você deixou de tomar a medicação? Porque eu não sabia por que eu estava tomando, também não estou sentindo nada, então eu não sei, e aí parou. Quer dizer, se você não leva para a pessoa para poder explicar qual é o motivo de você ter colocado aquela medicação, por exemplo, a pessoa ela não vai se sentir motivada, porque ela não sabe o porquê. E mesmo se você falar porquê, precisa que esse motivo toque ela. Imagina, você falar assim, olha, você precisa parar de fumar, porque senão você pode ter um risco de ter um câncer daqui 20 anos. A pessoa fica assim, nossa, é uma coisa tão longe, e ia ficar, mas eu conheço tantas pessoas que fumaram e nunca teve nenhum problema, ou pensa assim, 20 anos é muito longe, ou a gente não consegue ter algo palpável, e isso não toca a pessoa, não vai motivar. Então não necessariamente, por mais que quando ela tiver algum problema ela vai falar, nossa, realmente isso poderia ter prevenido, mas se você fala isso para uma pessoa que ainda não está sentindo a dor de ter alguma complicação por causa desse hábito ou por conta desse estilo de vida que está tendo, a pessoa não vai mudar. Se a pessoa ela não está sentindo um problema, ela não vai querer mudar porque ela acha que o problema não existe. A gente precisa sentir, a gente precisa enxergar, a gente precisa reconhecer algum problema antes de tudo. E depois de a gente saber que tem um problema, a gente também precisa saber que tem uma solução e que essa solução vai trazer mais bem-estar, vai trazer mais qualidade de vida, vai ser bom, não só porque o médico disse, mas porque agora o paciente vai querer fazer isso, porque vai querer fazer uma coisa de boa para si. Por isso que a gente não motiva outras pessoas, mas a gente pode estimular esse impulso de mudança quando a gente tem essa conexão com o motivo que vem da própria pessoa. A gente estimula ela a enxergar o motivo em si e aí sim ela vai conseguir ver essa mudança, por exemplo, de atividade física, ao sono, ela consegue ver a vantagem de fazer isso. Pelo próprio
hábito às vezes em si, porque, por exemplo, você que faz atividade física, você pode aumentar uma disposição, energia. Quando você faz atividade física, você dorme melhor à noite. E essa motivação pode ser algo bem relacionado com o próprio hábito em si, com a própria mudança em si. Por exemplo, o uso de medicação. A gente sabe que, às vezes, medicações que são mais sintomáticas, que na hora que você toma a medicação, você vai tomar um analgésico. Seu paciente que está sentindo dor física, né? Ou uma dor, por exemplo, na perna, e você passa um analgésico, e o paciente toma a medicação e melhora a dor, isso vai incentivar, vai motivar ele a tomar a medicação, porque ele não quer sentir dor, ele consegue sentir isso naquele momento. Por isso que é muito importante a gente entender o que motiva as pessoas, não só do ponto de vista geral, porque, claro, ninguém quer sentir dor, mas se fosse assim, porque tem muitos pacientes que sentem dor, que têm complicações, às vezes, paciente que já teve inclusive um infarto e continua fumando. Por que isso acontece? Porque é muito mais complexo essa motivação e porque existem outros fatores associados. Por isso que a gente vê a pessoa como um todo faz tanta diferença. E aí eu quero falar pra você, eu não sei se você já ouviu falar, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Mas a gente precisa ter esse conceito para poder saber como a gente vai estimular, então, essa motivação da pessoa, entendendo, será que eu estou estimulando essa motivação mais intrínseca ou extrínseca? E aí, o que é cada uma delas? A motivação intrínseca é aquilo que você faz porque você tem uma motivação interna, você quer ter maior disposição e aí você vai fazer atividade física. Você quer emagrecer e aí você vai fazer atividade física, mas você faz isso pelo benefício porque você tem essa motivação interna, não precisa ninguém ficar falando pra você. É aquela assim, independente. Se alguém falar pra mim hoje assim, nossa, come uma torta inteira, mesmo que seja gostosa, né? Eu sei que eu vou passar mal. Então eu não vou querer fazer isso. Então eu tenho a minha motivação e eu consigo falar, não vou comer, porque eu sei que isso vai fazer mal pra mim. Ou, por exemplo, vou fazer alguma coisa porque eu sei que vai fazer bem, por exemplo, atividade física e ter disposição. E aí isso vai me motivar porque eu quero, porque tá surgindo de mim, porque eu quero me cuidar, porque eu quero estar bem também, eu quero ter o meu bem-estar. E a mesma coisa com um paciente quando ele vai mudar porque ele quer ter alguma mudança e ele quer os benefícios da mudança, mas não só os benefícios da mudança, mas também tudo o que é necessário para fazer essa mudança. Porque às vezes a gente fala assim, tá bom, eu quero emagrecer, né? Chega paciente falando assim, eu quero emagrecer, mas eu não quero deixar de comer as coisas que eu como hoje, eu não quero fazer atividade física, quer dizer, a pessoa ela quer o resultado, mas ela não quer fazer as medidas que são necessárias para chegar nesse resultado. Aí a gente ainda tá vendo que a motivação intrínseca, ela tem muitas nuances que a gente precisa ver todos os fatores associados, porque para a pessoa realmente fazer uma mudança que venha-se de dentro para fora, ela precisa querer não só resolver o problema dela, mas também seguir a solução, seguir o passo a passo para chegar nessa mudança. E a motivação extrínseca é tudo que é externo. Maioria das vezes, essa motivação extrínseca não é algo recomendado para se fazer. Alguns casos a gente meio que precisa incentivar um pouquinho mais, mas existe também medidas de motivação extrínseca que é muito mais natural e incentiva. E eu vou dar exemplos para isso ficar mais claro. Por exemplo, família chegou e trouxe o paciente dentro do seu consultório porque tá fumando e queria que ele parasse de fumar, porque vai nascer, por exemplo, a mulher trouxe o marido porque tá grávida e daí não queria que tivesse problema com o filho, com o marido fumando. E aí você
ver uma certa motivação extrínseca que pode acontecer para esse paciente parar de fumar. Por quê? Porque teve a pressão da mulher, porque teve uma condição ambiental em que existe uma pressão externa de mudança, vai ter um filho, por exemplo, é algo externo que vai acontecer e que te motiva a fazer algumas mudanças dentro do seu dia a dia. E que tá tudo bem fazer mudanças através dessa motivação extrínseca, sabendo que se você trabalhar só essa motivação extrínseca e não trabalhar a intrínseca, não trabalhar essa motivação interna, essa motivação que vem da pessoa, não vai ser sustentável. Então a chance é que, por exemplo, nesse caso, o paciente só vai parar de fumar enquanto a mulher estiver falando no ouvido dele que precisa parar de fumar. Mas se chegar um momento que ela cansar, por exemplo, ele não vai se motivar mais e aí ele para. Ou se ele até tem uma mudança externa de vida, como por exemplo vai ter filho, só que daí às vezes ele acaba, mas não é tão ruim assim, na verdade eu fumo então fora de casa e dentro de casa eu não fumo e aí não prejudica o filho. Então ele pode encontrar maneiras de burlar essa mudança, achando alguma justificativa, achando alguma desculpa, porque é uma motivação mais frágil. Por isso que a gente precisa, sim, trabalhar a motivação intrínseca para que seja mais sustentável, para que você possa ter uma mudança que você não vai ter o seu paciente dependente, que ele vai ter que ficar toda hora seguindo com alguém para ficar falando na orelha dele para mudar, porque senão ele não vai fazer. Mas você fazer isso demais, você fazer essa motivação forçando a pessoa a fazer mudanças que ela não quer, isso vai ter um efeito totalmente o contrário. Menos a pessoa vai querer fazer essa mudança. E a gente não convence ninguém. E uma chavinha que a gente precisa mudar na cabeça é que não é porque você como médico, você como médica, tá recomendando alguma coisa pro seu paciente que ele precisa aceitar. Dói um pouco ouvir isso, mas a gente precisa respeitar a autonomia dos nossos pacientes. Precisa respeitar a escolha também. Qual que é o nosso papel? Que a pessoa ela esteja conscientizada, que você realmente perceba que a pessoa sabe todos os riscos e todos os benefícios de você manter, né, do seu paciente manter ou não, por exemplo, o hábito que está fazendo. E não só isso, de todas as possibilidades de solução, porque muitas vezes a resistência que as pessoas têm de fazer, por exemplo, alguma mudança de hábito ou de aceitar usar alguma medicação, é porque, na verdade, ela não está convencida exatamente disso. E aí, ela acha que só tem um jeito de fazer essa mudança. Por exemplo, vou fazer emagrecimento. O paciente chega, quer emagrecer, você faz algumas recomendações de como que poderia fazer algumas mudanças de hábito para emagrecer, faz uma avaliação da pessoa como um todo, se tiver indicação de usar alguma medicação, indica alguma medicação. Mas se ficar na cabeça da pessoa que o único jeito de emagrecer é fazendo uma dieta e é parando de comer, por exemplo, o pãozinho que adora de comer no café da manhã, ou que vai ter que parar de comer a sobremesa, aí a pessoa ela não vai querer mudar, porque ela acha que a única forma de mudar é essa. Mas não, existem muitos jeitos da gente trazer, por exemplo, nesse caso, o emagrecimento, aceitando as escolhas que a pessoa tem, vendo o que a pessoa gosta e não precisar ficar tirando, por exemplo, alguns alimentos que para a pessoa é importante, porque os alimentos ele tem papel, não só a gente enxergar a pessoa como um todo, mas vamos enxergar também os hábitos e tudo que a gente faz como um todo. O alimento é muito mais do que os nutrientes. O alimento traz muito o afeto, traz o prazer.
a gente precisa considerar, e faz parte do tratamento a gente considerar isso. A gente não quer trazer mais problema para o nosso paciente, a gente quer trazer soluções. A gente quer que a pessoa, por exemplo, nesse caso, emagreça, mas continue a fazer aquilo que gosta, aquilo que é importante, aquilo que traz realmente um prazer, traz bem-estar. A gente precisa pensar o como a gente vai fazer uma recomendação médica para o nosso paciente, entendendo que ele não vai necessariamente aceitar a fazer tudo, mas a gente pode fazer uma decisão compartilhada em que pensem nas possibilidades de soluções e o que pode ser remanejado. E aí, exatamente é o que traz essa técnica simples. Você viu que desde o começo a gente conversou que você não vai motivar a pessoa, você vai procurar o motivo que a pessoa tem para mudar. Você não vai fazer uma recomendação e esperando que a pessoa sempre vá fazer essa recomendação. Por quê? Você vai fazer uma decisão compartilhada, entendendo o que é importante para a pessoa para manter, para mudar, qual que é o motivo dela fazer essa mudança, e dentre as possibilidades de solução, dentre os tipos de tratamento que a pessoa pode fazer, o que para ela não abre mão e o que ela consegue ceder dentro do tratamento para fazer alguma mudança. E por isso que a técnica que você pode fazer, que é uma técnica simples, é essa de fazer perguntas abertas e ter uma escuta empática para o seu paciente. E o que são perguntas abertas? Você viu? Eu falei vários exemplos de o que é importante para você, o que precisa fazer, o que precisa acontecer até o final do tratamento para que você se sinta satisfeito. O que você não abre mão, o que você se sente bem fazendo, comendo, aí vai depender do que você está avaliando do paciente, se for mudança da alimentação, atividade física, se for uso de medicação, do sono, uso de alguma prática específica, como por exemplo meditação. E aí você vai perguntar o que é importante para você dentro desta mudança. Isso, essas perguntas abertas, sem a gente ficar naquela caixinha que a gente como médico aprendeu a só fazer perguntas de quantas horas de sono você tem, que horas você acorda, que horas você dorme, que atividade física que você faz, quanto tempo, enfim. São perguntas muito fechadas, são perguntas de sim ou não, ou que tem uma resposta muito específica de o que você come no café da manhã. Aí fala assim, eu como um pão com manteiga e um café com leite, tá bom. Agora, isso é uma pergunta fechada. Agora, como que seria uma pergunta aberta dentro desse contexto? Ou como que você se sente quando você come esse café da manhã? Aí já é uma pergunta mais aberta. Você tá falando assim, nossa, a pessoa, ela já não tem certo nem errado. Não tem. Qual que é o certo e errado de como você vai se sentir quando você come alguma coisa? Não tem certo e errado nisso. E na hora que você estimula essa reflexão, ajuda tanto a contextualizar, por exemplo, eu gosto de comer isso porque na verdade eu como mais perto do meu trabalho e isso é o que tem mais prático e rápido de eu conseguir comer lá na padaria, então é isso que eu consigo comer naquele momento. Aí você acende a luzinha, porque para a pessoa não é que é importante o pão com manteiga e o café com leite. Para a pessoa, nesse caso, contextualizando, o importante é ter algo prático e que seja perto do trabalho, por exemplo. E aí, quando você abre esse espaço de escuta, em vez de você forçar a pessoa, não, mas seria bom você comer de manhã, por exemplo, um abacate com chia, enfim, e você coloca coisas muito diferentes. E aí a pessoa fala assim, mas isso não vou conseguir fazer, porque eu como na padaria e lá não vai ter todas as possibilidades de comida. E aí, quando você pensa isso, você vai já
ajustando a conduta e fala, tá bom, então, o que tem? Você já viu de possibilidades? A pessoa assim, nossa, nem vi, nem tinha visto porque eu nem olhei o cardápio, eu só peço isso porque eu sei que qualquer lugar tem e é mais fácil de pedir. E aí você já começa a fazer uma mudança pensando, ó, reflexão, contextualizando, deu esse espaço para escuta, o que é importante para a pessoa, e agora você pode trazer essa decisão compartilhada e fazendo a pessoa ser proativa. Como? Nesse exemplo que eu dei. Vamos fazer assim? Então, até a próxima consulta, você vê o cardápio de tudo que tem nessa padaria, de possibilidades que você poderia comer no café da manhã. E traz na próxima consulta, e aí a gente ajusta aquilo que você está disponível, que você já viu que nessa padaria tem essa possibilidade, que você gostaria de comer, que você poderia incluir dentro disso do seu café da manhã, e que daí na consulta a gente vai direcionar aquilo que seria mais saudável de acordo com o que você tem de objetivo de saúde. Você viu que a partir disso, você uma técnica assim muito simples de só perguntar o porquê que você tem esse café da manhã, ou o que você sente ao tomar esse café da manhã, fazendo uma pergunta mais aberta, fazendo uma reflexão e trazendo esse espaço de escuta, já te dá essa possibilidade de você contextualizar essa conduta e tornar ela muito mais factível. Muitas vezes o paciente ele não se motiva a fazer alguma mudança, não se motiva a engajar dentro do tratamento, porque simplesmente a recomendação não encaixa dentro do que a pessoa acredita ou tem de valores ou que é importante para a pessoa, não cabe na rotina, não cabe no dia a dia. E não precisa ser assim. A gente pode ver a pessoa como um todo e poder contextualizar, poder adequar essas recomendações de uma maneira muito mais assertiva. Em vez de você dar uma recomendação geral de tomar café da manhã, o jeito certo de tomar café da manhã é esse específico, que você vai lá, você vai fazer um suco verde e aí você vai colocar uma tapioca com ovo, ou enfim, o que você quiser recomendar de café da manhã, você vai falar assim, não, para cada pessoa a recomendação vai ser diferente. Isso motiva muito mais a pessoa, porque você está individualizando, você está contextualizando, você está personalizando essa informação. Você não está tirando uma receita da gaveta e dando para a pessoa. Na hora de você fazer mesmo o uso de prescrição de medicações mesmo, como que vai ser a tomada dessa medicação? Se às vezes você tem possibilidades, por exemplo, na hipertensão. Aí tem os medicamentos que são mais recomendados, primeira linha, segunda linha, né? Isso você sabe muito bem. Mas tem algumas medicações que é uma tomada uma vez no dia. Tem outras medicações que aí vai precisar de 2 tomadas no dia, 3 vezes no dia que vai precisar. Será que a gente não pode ajustar isso também? Ou será que não dá pra gente juntar as medicações e fazer a tomada mais fácil para que, às vezes, a pessoa não consegue até tomar bem as medicações quando é de manhã e à noite porque tá em casa, mas tomar no meio do dia às vezes é difícil porque tá correndo, tá no trabalho, ele esquece, ele vai. E aí quando você contextualiza de o problema de não estar tomando a medicação é porque não está conseguindo encaixar na rotina, então vamos ajustar a medicação e ver para encaixar na rotina, ou então vamos ver o que dentro da rotina a gente pode modificar para encaixar a medicação também. Você vê o que quando a gente faz essas perguntas abertas e a gente tem esse interesse genuíno de conhecer os nossos pacientes para que possa individualizar e personalizar as informações, a pessoa ela naturalmente vai ficar mais motivada a aderir ao tratamento. Porque ela vai se sentir ouvida, ela vai se sentir mais conectada, ela vai sentir esse contato mais humano, mas também porque ela vai saber que essa conduta é dentro da realidade dela, não é algo totalmente aleatório que é impossível de encaixar no dia a dia. Então, se quiser comentar se vocês têm algum caso, ou se tem alguma dúvida, Márcia, Jenny, Elisa, Eli, porque a gente sabe que é muito desafiador mesmo a gente poder ter esse contato e motivar os pacientes,
Mas quando a gente vai criando essa consciência e mudando nosso posicionamento, faz muita diferença. A gente falou uma técnica simples para a gente poder motivar os nossos pacientes. Na verdade, a gente não vai motivar, mas a gente vai estimular a pessoa a enxergar a sua própria motivação e a partir disso a gente vai adequar o nosso tratamento. E essa técnica de perguntas abertas e ter essa escuta empática para você contextualizar a sua conduta dentro do tratamento, não é você ficar batendo papo aleatório. Então não é você perguntar, tá bom, então o que você come? Você gostou? O que você gosta? E isso não ser intencional para te levar a uma conduta. Se você quer fazer uma mudança, por exemplo, na alimentação ou alguma medicação, alguma atividade física, lembra de fazer essas perguntas abertas, direcionando para esse tópico, direcionando para algo que vá ajudar dentro dessa sua conduta e não ser simplesmente perguntas aleatórias sem intenção. Acredito que a forma de realizar a entrevista favorecendo a identificação da motivação com perguntas abertas é fundamental. É isso mesmo, né, Márcia? Porque quando a gente faz isso, naturalmente a pessoa ela abaixa a guarda. O que eu vejo de pacientes que chegam no meu consultório e às vezes já chega pensando assim, eu vou chegar lá e vai lá mais um médico que vai falar as mesmas recomendações do mesmo jeito, eu já sei o que tem que fazer e não quero fazer e já chega com aquela cara às vezes até meio fechada. Aí quando eu começo a trazer essas perguntas abertas e perguntar o que é importante para você, o que você se sente ao fazer esse hábito, o que você gostaria que acontecesse ao longo do tratamento, ou como você sente o bem-estar, quando começa a trazer essas perguntas, a pessoa até fica meio desajeitada assim de, nossa, não esperava ter esse tipo de conversa dentro de um consultório médico. Muitas pessoas têm ideia que consultório médico vai lá e o médico vai fazer uma recomendação única e que precisa seguir aquela recomendação. E quando você desconstrói essa visão, quando você desconstrói e fala assim, não, eu não tô aqui para forçar você a fazer alguma coisa, eu tô aqui para te ajudar. Não para trazer mais problema, mas para trazer solução. Isso faz muita diferença. E aí a pessoa começa a abrir muito mais a cabeça. E você sente muito mais realização porque você não vai ficar sempre falando as mesmas coisas do mesmo jeito. Para cada paciente, uma mesma recomendação de, por exemplo, coma mais vegetais. É muito genérico. Mas quando você fala especificamente para a pessoa, de acordo com os vegetais que ela gosta, aqueles que teriam benefício, como ela pode inserir dentro da rotina, e aí inserir esses vegetais, faz muita diferença. Na hora de você pensar, você pode fazer atividade física, por exemplo, andando mais de escada. Mas você sabe, se às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade porque no prédio onde está a escada ela é muito pequena, curva, ou porque, enfim, não é um lugar agradável, é escuro, tem um cheiro estranho, enfim. Aí você vai falar, nossa, que associação a bem-estar a pessoa vai ter atividade física, se na hora de fazer atividade física ela vai ter que fazer num lugar que ela não se sente bem. Muitas pessoas, por exemplo, não se sentem bem em academia. E muita falta de motivação que as pessoas têm de fazer exercício físico é porque elas acham que só indo na academia que é o jeito de fazer exercício físico e porque elas não gostam do ambiente de academia porque às vezes se sentem com comparação, ou porque não gosta de ficar fazendo musculação porque fica aquele aparelho e acha chato, enfim. Só que daí quando você começa a abrir a cabeça de quais são as possibilidades, tem muitos tipos de academia, não tem só aquele clássico de colocar os aparelhos de musculação e um monte de gente suando, né? A gente tem muitos outros que às vezes faz grupo, que às vezes tem outras possibilidades de abordagem, e você vai introduzindo o bem-estar
junto da saúde. Tornar o paciente protagonista das suas motivações e conquistas. Na entrevista inicial, tu realizas a roda da saúde? Sim, inclusive, assim, a roda da saúde, para quem não conhece, é um instrumento, uma ferramenta que você pode usar, em que dá para ver a pessoa como um todo através de diversos itens. Por exemplo, a gente faz literalmente uma roda, e aí separa cada fatia, como se fosse uma pizza. Cada fatia é relacionado a um hábito de autocuidado, alguma questão de saúde. Por exemplo, vai falar sobre o ambiente, sobre atividade física, sobre alimentação, sobre estresse, relacionamentos, espiritualidade. Então, são alguns exemplos de fatias, né, de itens que você pode ter na roda da saúde. E existem muitas formas de fazer essa roda da saúde. Na verdade, inclusive, dentro da formação de atendimento continuado, a gente tem uma aula na comunidade que fala sobre as 101 utilidades da roda da saúde. Então, para você ter uma ideia, é claro que a gente não vai conseguir falar tudo isso agora, mas a gente pode usar essa roda da saúde para escutar o paciente. Você faz as perguntas não necessariamente para poder você trazer um certo e errado, por exemplo, não é para necessariamente dar uma nota de 0 a 10 de como é a sua atividade física, sendo 10 o ideal e 0 o não ideal. Não é isso. Quando você faz a roda, você pergunta de 0 a 10, qual a sua satisfação dentro, por exemplo, do item de atividade física, de movimento, de exercício. E aí a pessoa ela pode dar uma nota. Então essa é uma pergunta fechada. Só que além dessa pergunta fechada, você pode usar essa técnica simples das perguntas abertas para causar essa reflexão. O que fez você dar essa nota? Por que você deu 6 e não deu 10? O que poderia acontecer para você sair desse nota 5 e ir para uma nota 8? Então, são algumas perguntas abertas que você pode fazer dentro dessa ferramenta de roda da saúde que vai estimular a reflexão, que estimula a escuta. Por isso que a roda da saúde, ela pode sim ser usada com essa técnica de perguntas abertas e trazer a reflexão. Uma das utilidades da roda da saúde pode ser essa, de estimular a reflexão e você ir contextualizando. Você abrir esse espaço para escuta. Que o mais importante dessa técnica de perguntas abertas é você estimular a reflexão e ter uma escuta, você do paciente e o paciente dele mesmo. Porque no momento que o paciente começa a falar para você algumas coisas que ele nunca nem tinha pensado, aí começa a cair uma chavinha, né, nele e falou assim, puxa, é verdade. Quando eu nunca aderi, por exemplo, das pessoas falarem de subir escada para introduzir algum tipo de movimento durante o dia, atividade física, porque na hora que eu vou na escada, ela não é nada agradável, eu nunca tinha pensado nisso. E aí, quando você coloca isso com o paciente, você começa a falar, então parece que estar num lugar agradável faz diferença dentro da sua atividade física. Vamos procurar, então, uma atividade física onde você se sente num ambiente agradável? Né? E aí, quem sabe, assim a pessoa vai se motivar a fazer a mudança. Por quê? Porque está considerando que é importante para ela. Por exemplo, tem um paciente que falou assim, tudo bem, ela gosta de yoga, queria fazer yoga, mas não conseguia encaixar alguns horários do dia. Eu até tinha recomendado, tem aplicativo que dá pra fazer, pode fazer com personal, pode fazer, enfim, de diversas maneiras. Aí a pessoa falou assim, eu não quero fazer com personal, ou com aplicativo, ou com outra coisa assim. Porque, na verdade, o que eu gosto é de estar no grupo com outras pessoas. Isso me motiva, fazer exercício com outras pessoas. Então, eu queria um lugar onde eu pudesse estar com outras pessoas fazendo essa yoga, por exemplo. E aí você pensa assim,
Então agora a gente muda totalmente. A gente não vai ficar o foco no yoga, a gente vai ficar no foco em atividades em grupo. Talvez pode nem ser o yoga, pode ser que depois veja assim, olha, não encontrou nenhum lugar que tem yoga, mas tem o Pilates e tem os benefícios por conta disso, disso, e lá você consegue fazer com outras pessoas. Ou você consegue fazer uma caminhada junto de outras pessoas. Então quando você vai no motivo da pessoa, é muito mais fácil ela se motivar, porque a motivação já está nela. Você só está usando o que a pessoa já tem. Em vez de tentar empurrar, entuchar a pessoa para fazer alguma coisa com algum benefício que para ela não enxerga tanto benefício assim, ou pelo menos não é prioridade para ela, você considera o que já é uma motivação na pessoa, o que já está dentro dela de motivação, e aí você direciona para fazer essa mudança. Por isso que ter momentos de escuta durante a consulta, ter momentos com essas perguntas abertas e você entender o que é importante para a pessoa, não é perda de tempo. Imagina o tanto que você tá, na verdade, até economizando de tempo, em vez de ficar, pensa em todo o tempo que você gasta falando as mesmas recomendações, do mesmo jeito, e não dá nenhum resultado. E daí, de repente, com uma pergunta, com uma escuta, às vezes é questão de 3 minutos você ter esse espaço para essas perguntas abertas, já faz uma grande diferença no tratamento, porque daí muda totalmente a direção. Você viu? A gente falou, exemplo do paciente que não estava ajustando a alimentação, porque não era pelo componente em si, é porque queria alguma coisa mais prática. Ou um paciente que não está ajustando a atividade física, não pela atividade física em si, mas às vezes porque queria fazer algo com outras pessoas. Quando você começa a pegar essa motivação já intrínseca da pessoa, é muito mais fácil trazer esse direcionamento e por isso te otimiza o tempo, porque você está sendo muito mais assertivo nas suas recomendações. Porque agora você não está falando uma recomendação de comer, você precisa comer 5 frutas no dia. Não, agora você vai ver quais são as frutas que mais gosta, de que forma que gosta de comer, com quem que gosta de comer, onde gosta de comer. E quando você vai contextualizando, vendo a pessoa como um todo, aí as coisas acontecem naturalmente. Por isso que usar essa motivação intrínseca abre espaço para o paciente falar para suas próprias motivações. E usa as motivações do paciente e não inventa algo da sua cabeça ou que você acha que é importante para a pessoa, mas você vai perguntar o que é importante para você e não simplesmente deduzir. Cada pessoa pode ter a sua motivação. É também uma técnica que é simples, mas respeita o momento da pessoa. Você não vai ficar precisando repetir sempre as mesmas recomendações sempre. Você não vai se cansar de recomendar sempre a mesma coisa. E a pessoa ela vai se sentir ouvida, a consulta ela vai ser mais dinâmica, não vai ficar aquele monólogo que você não aguenta mais ficar só você falando na consulta. Você já reparou? Quanto tempo é você falando na consulta e seu paciente falando na consulta? Repara, a próxima vez que você tiver atendimento, começa a reparar o quanto tempo é você que está falando, o paciente está falando. E repara se o contexto do que está sendo dito é resposta de uma pergunta mais fechada, de sim ou não, ou são perguntas mais abertas, que são de reflexão para contextualizar. Isso é um exercício bem interessante para você fazer. Aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ver muito além na consulta também. Por exemplo, chegou a paciente com uma dor de pescoço no consultório. Aí ela não estava querendo fazer os alongamentos, os exercícios, não estava motivada a fazer. E aí quando foi vendo, a questão era muito mais de gestão de tempo e gestão de estresse. Não era só o exercício físico em si de alongamento,
mas também a gente trabalhar, por exemplo, práticas mente-corpo. Por isso que as práticas integrativas, elas são tão importantes quando a gente fala em aumentar a adesão. A partir do momento que você contextualiza para a realidade da pessoa, você vai ter que ter um leque de possibilidades maior para poder adequar a sua conduta. Se você só sabe recomendar fazer a caminhada, por exemplo, de atividade física, você não vai abrir o leque quando a pessoa não gosta de fazer caminhada ou ela não tem onde fazer caminhada. E também pelo lado de trabalhar a interdisciplinaridade. Porque é claro que a gente, como médico, a gente pode falar sobre alimentação, sobre atividade física, sobre sono, estresse, né, relacionamentos, ambiente, então tudo isso que a gente vê a pessoa como um todo. Mas é claro que se o paciente precisar ter uma mudança mais específica, por exemplo, na alimentação, vai precisar ter nutricionista específico para fazer uma avaliação nutricional, fazer a recomendação, na atividade física ter um educador físico, se for fazer alguma prática integrativa, por exemplo, uma meditação, yoga, vai precisar um profissional específico para poder fazer essas práticas. Mas que no momento em que você traz essa motivação e consegue contextualizar essa prática para a pessoa, vai ser muito mais fácil para ela aderir a essas práticas. E também você pode entrar em contato com os outros profissionais que estão acompanhando o seu paciente e levantar essa luzinha. Você agora médico, né, médica com abordagem integrativa, você vai pensar também fora da sua consulta, fora da sua conduta médica, tendo esse contato com outros profissionais, a interdisciplinaridade. Então, isso de ver a pessoa como um todo e os recursos também que você pode oferecer. Você pode perguntar para a pessoa: o que é importante para você? O que faz você sair da cama de manhã? O que precisa acontecer para você se sentir bem-estar no dia a dia? E aí a gente vê que às vezes o problema real nem é aquilo, é só uma ponta do iceberg. Alimentação, atividade física, sono, enfim, às vezes é ponta de iceberg de muitas outras questões que a gente precisa trabalhar também, sempre dentro da nossa atuação, dentro do que a gente tem de capacitação também. E aí, quando toma a consciência sobre qual que é o real motivo, a pessoa ela engaja no autocuidado, porque ela descobre a sua própria motivação. E a partir do momento que ela descobre a sua própria motivação, ela é capaz de mudar não só aquela recomendação específica de tomar medicação, de mudar a alimentação, atividade física, mas vai ser muito mais fácil transportar essa motivação para os outros hábitos, para as outras mudanças que a pessoa precisa ter. Então, olha o potencializador, olha que técnica simples, mas que tem muito resultado. Porque se, por exemplo, a gente falou, se tem um paciente que vai sempre comer dentro da padaria, porque é mais prático, a gente vê que uma motivação de ser algo prático é importante para a pessoa. E aí, o que outras maneiras da gente deixar os hábitos mais práticos a gente pode fazer para poder fazer a mudança na alimentação, na atividade física? Será que não tem um centro para fazer algum exercício bem perto do trabalho também? Será que não pode aproveitar aqueles dias, por exemplo, que tem rodízio, ou se tiver algo que a pessoa ela precisa ficar mais tempo dentro do lugar antes de voltar para casa, para poder fazer já e isso ser mais prático? Será que não vale já deixar algumas comidas congeladas ou pelo menos semi-prontas e daí vai ser muito mais prático para a pessoa levar? Quando você sabe a motivação da pessoa, você consegue adequar essa motivação. Se no caso dela a motivação é ser algo prático, você vai agora olhar com essa nova lente os outros hábitos, as outras mudanças, pensando em praticidade. Na hora de você prescrever uma medicação, procura deixar o mais simples possível, o mais prático, para a pessoa ter o uso dessa medicação muito mais aderente.
Em vez de ter que tomar várias vezes no dia, será que não dá pra gente encaixar e tomar tudo de manhã, tudo à noite? Será que em vez de tomar vários comprimidos, não tem comprimidos que você pode associar ou fazer alguma manipulação para poder adequar e ajustar e deixar isso mais fácil, mais prático para o paciente tomar? Tem, inclusive, de medicações, tem algumas empresas que elas vendem como se fosse uma assinatura que a pessoa ela vai recebendo medicações de uso crônico e que recebe tudo num pacotinho já adequado. Todas as medicações que precisa tomar de manhã já tá num pacotinho, de tarde num pacotinho, já deixa tudo organizado para a pessoa que às vezes a praticidade é uma coisa importante, isso pode ajudar muito. Então, quando você vai pensando em todas as possibilidades e adequando para a motivação da pessoa, faz muita diferença. Eu não sei se te respondi, Márcia, quiser perguntarem também, Carol, a Márcia, a Gene, Elisa, Eli, fiquem à vontade também. Aí talvez você possa pensar, ai, mas Pri, eu não tenho tempo na consulta para ficar perguntando, para ficar ouvindo, não dá, eu não tenho. Aí é de você se organizar. Se você deixa as perguntas mais objetivas, por exemplo, fora da consulta, e na consulta você só confirma, você vai ter muito mais tempo para essas perguntas mais abertas, para essas perguntas de mais conexão. Aí talvez pergunta, ai Pri, eu não sei como fazer as perguntas, não sei que perguntas são essas, não tenho isso na cabeça. Aí você precisa ter uma anamnese semi-estruturada e ir praticando. E aí como que você vai fazer isso? A gente tem, por exemplo, consultas de atendimento continuado, semi-estruturado, que você pode fazer, em que você não vai fazer sempre as mesmas recomendações, ter sempre as mesmas perguntas, mas para cada momento que a pessoa tiver, tem perguntas específicas que você pode fazer. E para isso, a gente tem, por exemplo, dentro da formação de atendimento continuado, uma lista de perguntas para cada momento da pessoa, dependendo da fase de motivação e dependendo de qual for também o hábito que você está avaliando, ou enfim, o estilo que você está avaliando. E se você quiser dar um primeiro passo para descobrir o que você pode fazer de diferente nessas consultas, e não ficar só uma consulta de retorno, dar o fim, né, que é dessa cultura de retorno, e realmente fazer consultas sendo estruturadas, que sejam adequadas, contextualizadas para o seu paciente, que traga maior adesão do seu paciente usando a prática integrativa, eu convido você no dia 19 de janeiro, agora, essa quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma palestra 100% online, 100% gratuita, que é o fim da cultura do retorno. E nessa palestra você vai descobrir o porquê que essa cultura do retorno está destruindo o seu consultório. Quando você faz a cultura do retorno, é aí que você faz aquelas recomendações do mesmo jeito, que você não aguenta mais falar a mesma coisa para o paciente não adere. Quando você acaba com essa cultura de retorno, você consegue saber como usar a prática integrativa e fazer um atendimento continuado que aumenta a adesão do seu paciente. Por isso que se você quiser saber como acabar com essa cultura de retorno e o que você pode fazer para isso, eu convido você para essa palestra dia 19 de janeiro, 8 da noite. Para você assistir é só para inscritos, por mais que seja online e gratuita, você precisa se cadastrar, o link está na minha bio e você pode deixar o seu e-mail e aí você vai receber o link dessa palestra que vai ser exclusiva para inscritos. E nessa palestra, o fim da cultura do retorno, você vai descobrir o porquê que a cultura de retorno é ruim para você e para o seu paciente, o que a gente pode aprender com a prática integrativa para ver a pessoa como um todo e o como fazer um atendimento continuado e aumentar a adesão do nosso paciente. Fica o convite e eu vou trazer ainda muitas outras possibilidades do que a gente pode fazer para aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa dentro da formação de atendimento continuado para médicos.
Essa é uma formação exclusiva que a gente tem para quem é médico clínico, independente da especialidade, e que queira fazer um atendimento em consultório, em ambulatório, então um acompanhamento de pacientes crônicos, pacientes clínicos, para promoção de saúde, e que você pode usar a prática integrativa durante esse segmento de uma maneira intencional, de uma maneira semi-estruturada, de uma maneira que você efetivamente vá aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. E essa formação a gente vai abrir inscrições também nessa quinta-feira. Se você se interessar, pode conversar comigo, e também fica esse convite de assistir a palestra dia 19 de janeiro às 8 da noite, porque aí eu vou também falar um pouco mais sobre essa formação. Além da palestra, né, que a gente vai ter falando do fim da cultura do retorno, eu também vou falar sobre o como que é essa formação, se isso for do seu interesse. Mas mesmo se não for do seu interesse, vale assistir a palestra, porque a gente vai ter muito conteúdo para poder te ajudar a dar o fim nessa cultura de retorno. E aí, a gente viu então hoje uma técnica simples para você motivar os seus pacientes, que é você fazer essas perguntas abertas e ter essa escuta empática para poder entender qual é a motivação do paciente, que agora você vai trazer contextualizando para o que é necessário dentro da sua recomendação médica. E o jeito errado de fazer isso, de fazer essa técnica, é você ficar repetindo as coisas sempre do mesmo jeito. A ideia é justamente ao contrário. Isso é uma solução para você não ficar repetindo as coisas sempre do mesmo jeito. Isso é uma solução para você contextualizar, para você incluir a escuta e você educar o seu paciente também. Então, isso que é o fundamental na hora que a gente fala sobre essa técnica. E um pequeno passo que você pode dar ainda essa semana, no próximo paciente que você tiver atendimento, é perguntar: o que te motivou a marcar essa consulta? A primeira, uma pergunta, começar a consulta com uma pergunta aberta e deixa a pessoa falar. Escuta a pessoa, realmente escuta verdadeiramente o que a pessoa tem a dizer, porque a pessoa, ela naturalmente vai mostrando na sua fala, mais explicitamente ou não, qual que é a motivação dela. Por exemplo, tem paciente que chega e no meio disso começa a falar que começou a ter sintomas de esquecimento e que isso está afetando o trabalho e que tem medo de ter alguma doença mais grave e ficar dependente. Então, nessa fala, eu já consigo identificar que o que é importante para a pessoa é ser independente, é manter a sua autonomia, manter a sua independência. E aí, quando você pega a motivação da pessoa, é muito mais fácil você contextualizar o que você precisa. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa, Grace, ou não dá para ser o nome, né? Mas Desafiando Miastenia, Carol, Márcia, fiquem à vontade. Foi muito bom compartilhar, quero agradecer quem assistiu ao vivo, quem assistiu a gravação, e vou deixar o convite para nessa quinta-feira a gente tem a 13h uma live aqui no Instagram, que eu vou falar o como você vai escolher a melhor técnica para o seu paciente, para aumentar a adesão dentro do seu consultório. E nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro, às 8 da noite, fica a palestra O Fim da Cultura do Retorno, onde você vai descobrir o porquê que a cultura do retorno está sendo prejudicial para você e para o seu paciente, o que a gente pode aprender com a prática integrativa e o como a gente pode fazer um atendimento continuado para aumentar a adesão do nosso paciente usando a prática integrativa. Essa é a palestra do dia 19, quinta-feira, às 8 da noite. Ela é online, ela é gratuita, mas para você poder receber o link para assistir, você precisa se inscrever e o link está na bio. Fica o convite para a gente poder se aprofundar muito mais
porque o fim da cultura do retorno é um primeiro passo para você aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa. Se você é médico e você quer aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa, fica esse convite, dia 19 de janeiro, quinta-feira, 8 horas da noite, palestra O Fim da Cultura do Retorno. Muito obrigada e espero você na quinta-feira. Tchau, tchau!